Olá, tudo bom? Meu nome é Thales, é um prazer estar aqui, uma satisfação muito grande. Primeiramente, gostaria de enfatizar a importância dessa qualificação para vocês. Uma proposta realmente que já vinha sendo pensada há algum tempo e, por fim, a gente tem ela concretizada, né? Então, é uma honra estar participando desse primeiro momento, dessa primeira oferta, tá? Dividindo esse módulo com a professora Mariana também. Bom, nesse primeiro vídeo eu não vou tratar exatamente de conteúdos específicos. Eu penso que esse vídeo ele é uma transição entre aquilo que a Mariana comentou com vocês no começo desse módulo, tá? Para a gente preparar um pouco o terreno e entender essa questão de participar de um comitê de ética, né? O que a gente espera, como que a gente trabalha essa representação dentro desse colegiado, tá? E uma das coisas que a Mariana falou, que entre tantas coisas interessantes, é esse padrão bioético duplo que a gente observa muito claramente quando fala de experimentação, seja de animais humanos ou de não humanos, que também a gente pode chamar de uma esquizofrenia moral, porque são balanças totalmente diferentes. Eu participo, por exemplo, de um comitê de ética em pesquisa com seres humanos. E nesse colegiado, nas discussões sobre os protocolos que chegam para avaliação, há um cuidado, há um rigor, né? Há uma discussão realmente que procura atender a esses princípios da autonomia, da dignidade, da não maleficência, da beneficência, né? Quer dizer, isso está tudo muito claro, está posto de forma muito clara, né, dentro desses colegiados, e há uma preocupação de fato legítima em preservar essa dignidade humana. Tá? É quando então a gente se refere aos participantes de pesquisa, aos sujeitos de pesquisa. Tá? E às vezes em alguns protocolos por menos invasivos, né? Às vezes pesquisas na área de ciências humanas em escolas, onde não há um risco biológico de fato, mas a qualquer possibilidade de constrangimento provoca no colegiado uma reação. Né? O colegiado é muito sensível à possibilidade mínima de constrangimento por parte do sujeito de pesquisa. Então vejam, né, quer dizer, há um rigor, há uma balança muito mais fina, muito mais sofisticada, os critérios muito mais claros quando se discute os protocolos de pesquisa envolvendo os seres humanos. E, por outro lado, nos comitês de ética não há esse rigor. Essa esquizofrenia moral, esse duplo padrão bioético que a Mariana falou, é muito visível quando a gente acompanha essas discussões nesses dois colegiados distintos, tá? Falando da minha experiência pessoal. Tá? E, então, nos CEUAs, nessas comissões, a análise ela é fria sobre os protocolos. É uma análise fria, é uma análise que vai considerar o tamanho da gaiola que os animais são mantidos, o método de eutanásia, se ele é recomendado, se ele é adequado, uma série de questões relativas ao ambiente, aos adjuvantes, aos reagentes que vão ser utilizados, ao procedimento, ao pós-procedimento. Então, assim, é uma análise bastante fria, onde o animal, na essência, ainda é um objeto, ainda é um reagente biológico. Isso não está em questão. Tá? Então, assim, para não ser frustrante essa atuação de vocês nos comitês, é importante que vocês não entrem com uma expectativa de discutir ética, discutir o status moral dos roedores ou das cobaias ou dos animais envolvidos. Tá? Apesar de se chamar de comitê de ética, os CEUAs, não se discute a questão da moralidade, não se discute esses valores. Tá? Por isso que eu falo, é uma análise fria, é uma análise que está distante de uma preocupação com esse animal, uma preocupação de fato. Tá? Existem preocupações do ponto de vista do bem-estar, que elas são legítimas e são discutidas também,
né? O enriquecimento ambiental, às vezes a forma de manuseio, a forma de aplicação ou de extração de sangue, por exemplo, né? Ou da aplicação de substâncias. Tudo isso que a gente vai entender como refinamento, e eu quero aprofundar um pouco isso que a Mariana comentou com vocês, esse conceito dos 3 R's. Quer dizer, tudo isso tem espaço nos SEUAs, tá? Nesses colegiados. E é um caminho para se explorar. Agora, sim, vai ser muito frustrante se vocês entrarem num comitê com a expectativa de que haja uma discussão bioética, né, em cada protocolo que for apreciado. Tá? Não vão com essa expectativa, por favor, tá? Porque realmente isso vai gerar uma frustração, né? Vocês vão perceber que a dinâmica, né, o olhar sobre as pesquisas ali é bastante distanciado do campo da ética e da própria moralidade. Tá? Inclusive o que se entende por ética ali é o atendimento à legislação. Se está de acordo com a lei, é ético. Tá? Essa é a noção de um comitê de ética. Quando os pesquisadores falam a tal pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética, a impressão que dá é que houve uma discussão ética, mas esse conceito de ética presente nesses colegiados é uma ética afinada à legislação vigente. Então é importante, eu falo isso por experiência e por já acompanhar muito essa frustração, né? Estejam bastante cientes da natureza realmente dessas discussões que acontecem dentro desses colegiados. Então, percebam que a solução para essa esquizofrenia moral, quando a gente percebe esses pesos e essas medidas diferentes, dependendo da espécie em que a gente está tratando, né? Ela não é simples. Não esperem um acordo, certo? Ético, a partir dessas discussões pontuais sobre os protocolos que vocês estão analisando. Isso não vai acontecer porque isso precisa ser dito, a maioria ali tem interesse em preservar essa condição do animal como um objeto, como uma coisa, como um reagente biológico. Muitos pesquisadores, e provavelmente a maioria desses membros dos comitês de ética, eles têm um compromisso biográfico com a experimentação animal. Muitos ali dependem de animais para fazer pesquisa e muitos ali têm a sua trajetória acadêmica de pesquisa praticamente toda fundamentada na experimentação animal. Então faz parte do perfil moral, né, desse cientista, desse pesquisador, dessa pesquisadora. De forma que há um abismo entre essas duas perspectivas e a minha preocupação aqui, de novo, está sendo em não querer que vocês experienciem frustrações dentro dessas reuniões dos comitês de ética. Tá? É importante ter essa ciência, é importante ter essa noção. Tá? E aqui a minha contribuição vai ser aonde que a gente pode, dentro ou entre esse abismo moral, aonde que a gente pode fazer conexões, aonde que a gente pode explorar, aonde que a gente pode avançar. Mas, de novo, não esperem que esse abismo se resolva e que mesmo dentro dos princípios da racionalidade, da imparcialidade que a professora Mariana colocou, com esses princípios haja qualquer tipo de concordância, qualquer tipo de consenso. Tá? Realmente são paradigmas distintos, paradigmas morais distintos. E além do paradigma moral, existe a questão do paradigma científico, que eu quero explorar no próximo vídeo. Tá? Mas é mais para chamar realmente a atenção de vocês para esse espaço, para algumas características desse espaço, para algumas dinâmicas de pensamento, tá? Que dizem respeito, inclusive, a uma dinâmica do próprio conhecimento, né?
A gente está entrando num espaço onde a racionalidade é científica. E essa racionalidade ela está muito associada a uma dinâmica do conhecimento científico, tá? De forma que a própria formação desses membros de comitês de ética, eu estou falando dos pesquisadores, passou muito distante dessas noções que vocês estão tendo, por exemplo. Certo? Vocês estão se instrumentando. Né? Essa ideia da qualificação. Instrumentá-los para que vocês tenham aí ferramentas para tentar entender e tentar melhorar a atuação de vocês dentro desses colegiados. Mas a formação desse pesquisador, dessa pesquisadora que está no comitê de ética, passou muito longe desse contato com essas discussões, ou se realmente houve esse contato, foi tardio, né? Quer dizer, muitos se iniciaram na experimentação animal sem ter essa reflexão, sem ter essa discussão, ou essas questões, e essa problematização feita. Muito provavelmente entraram em contato com essas problematizações recentemente por força de lei, né? E a Lei 11.794 ela obrigou os pesquisadores a ajustar os seus procedimentos, tá? Mas há uma regulação do conhecimento aí, dessa racionalidade, portanto, que é distante dessas discussões de natureza filosófica, de natureza ética. Uma outra consideração importante a ser feita, ou diz respeito a essa noção, essa conceituação sobre a ciência que nós temos. Né? Um comitê de ética é um comitê baseado em conhecimento científico. As decisões que são tomadas ali, elas têm que ter um respaldo científico, elas têm que ter uma coerência, né, a esse tipo de conhecimento. A análise toda dos protocolos deve ser baseada ou orientada a partir de preceitos científicos, aquilo que está posto na literatura em relação enfim, a todas as variáveis que estão sendo analisadas, né? Método de eutanásia, por exemplo. Quais são os métodos que são recomendados, quais são os não recomendados, quais são os proibidos. Né? Existem normativas, tá? Que são baseadas em evidências científicas. Tá? Então, se, por exemplo, a eutanásia por éter é proibida, é porque se descobriu que a morte por exposição ao éter é uma morte que prejudica as vias aéreas, né? Quer dizer, há um processo de dor, de sofrimento acentuado com essa técnica de eutanásia, certo? De forma que ela não é aceita. Isso está posto nas normativas do próprio CONSEA, o Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, tem algumas orientações do que é considerado aceitável como método de eutanásia. Tá? E essa aceitação ela depende de evidências científicas, certo? Número de animais por gaiola, os reagentes, enfim, tudo ali é dimensionado, é balizado com o conhecimento científico. Então, é uma noção que a gente precisa ter. Quer dizer, ali a ciência está em movimento, né? Ali é realmente a dinâmica científica, a dinâmica do conhecimento, é uma aplicação do conhecimento científico. O problema é que muitos de nós, que não temos formação científica, e talvez seja o caso da maioria de membros que representam SPAs nesses colegiados, nós não temos uma formação adequada sobre ciência. E curiosamente, apesar da nossa sociedade ser uma sociedade altamente dependente da ciência, nós temos muito pouca noção sobre o que é de fato a ciência. Como é o conhecimento científico. Isso é um problema, isso cria inclusive um outro abismo que não é o da moralidade, desse duplo padrão bioético, mas é um abismo mesmo de formação, de conceituação sobre ciência.
nós temos, nós leigos, né, não formados na área científica, nós temos uma visão muitas vezes distorcida sobre a ciência. Mas a gente está ali sentado com um monte de cientista que tem outra concepção de ciência, que não é muitas vezes a mais adequada, né? Porque às vezes são positivistas, porque às vezes acreditam num processo cumulativo, não histórico do conhecimento, enfim, tá? Isso são questões mais da filosofia da ciência, mas com certeza existem pelo menos duas concepções presentes e distantes sobre ciência, né? Que é a de quem não tem uma formação científica e está participando desse colegiado, de um lado, e do outro lado, a dos pesquisadores, né, que tem uma trajetória, que tem uma familiaridade com esse contexto do conhecimento científico, da produção do conhecimento científico, da dinâmica do conhecimento científico, né? Trabalham a partir de grandes paradigmas, certo? E, portanto, são essas distâncias que a gente precisa considerar quando a gente atua dentro de um SEUA. É importante dimensionar isso, é importante identificar esses abismos, porque, de novo, a minha preocupação aqui é que essa atuação de vocês dentro desses colegiados não seja frustrante. Ela tem que ser um processo de aprendizagem para vocês. Ela tem que ser, acima de tudo, um processo de exploração dos limites, das possibilidades de atuação ali dentro. Então, isso é uma fala inicial mais para situar vocês em relação ao papel de vocês dentro dessas questões morais e éticas e paradigmáticas e científicas, né, que estão postas dentro desses colegiados. É importante vocês terem essa noção. É importante vocês saberem se situar dentro desses espaços diferentes. E, de novo, muitas vezes esses espaços eles não são conciliatórios, né? Porque há conflitos de interesses evidentes aí, principalmente por quem trabalha com animais e está ali fazendo parte de um comitê de ética. Um pesquisador que depende de animais para sua pesquisa, ele tem um conflito de interesses. É difícil para esse sujeito se engajar numa perspectiva crítica e se comprometer com uma perspectiva crítica que, por exemplo, questione o papel dos animais para a pesquisa científica ou a relevância dos animais para a pesquisa científica. Ou que, de alguma forma, mude o seu padrão de moralidade, né, assim, no estalar de dedos, de forma a passar para o outro lado. Eu particularmente conheço pouquíssimas pessoas que fizeram essa transição, pesquisadores que fizeram essa transição. É raro encontrar. Geralmente, quem tem um envolvimento de pesquisa com animais não se encontra muito aberto para fazer essa reflexão, essa revisão do ponto de vista ético. Tá? E isso é compreensível, isso é da natureza humana, né? Essa resistência, certo? Então é importante saber identificar essas fronteiras, esses limites, tá? Para que o trabalho de vocês não seja um trabalho, né, com expectativas e frustrações associadas. Ok? Então, como eu estava falando, poucos pesquisadores se permitem fazer essa transição, e quando fazem essa transição de abandonar o modelo animal para trabalhar com outros modelos, né, mais, enfim, substitutivos, por exemplo, elas têm que mudar não só um padrão de moralidade, que é uma tarefa hercúlea, né, quer dizer, mudar toda a minha, né, os meus valores, ajustar os meus valores a essa perspectiva, né, de abandono do modelo animal, como também há um esforço enorme do ponto de vista das práticas,
né? Não é só mudar os valores, eu preciso mudar as minhas práticas, de pesquisa principalmente, né? Eu preciso me adequar a essas tecnologias, eu preciso me familiarizar com elas, eu preciso entendê-las e no limite eu preciso investimento, eu preciso formação, capacitação para poder trabalhar com essa nova abordagem. Então imaginem, é um trabalho, né, monstruoso, né? Quer dizer, eu fazer essa transição, abandonar toda uma carreira construída em modelos animais para começar do zero com modelos substitutivos. Então é compreensível que haja essa resistência. Por isso que é complicado, né, fazer essas pontes, traçar, né, esse canal de comunicação, de diálogo, que eu acho que esse deve ser o grande mote da atuação de vocês dentro dos comitês. Construir um canal de comunicação, ter uma abertura, se permitir aprender também com o outro lado, se permitir entender essa perspectiva de quem experimenta em animais, tá? Que é uma perspectiva antropocêntrica, que é uma perspectiva especista, mas que está ali personificada. E essa personificação ela vai exigir de mim aquilo que a gente chama de intersubjetividade, né? Eu preciso, mesmo nestes espaços diferentes de moralidade, nesses padrões bioéticos diferentes, eu preciso me comunicar com um outro. Eu preciso ter um certo grau de empatia, eu preciso ter um certo grau de civilidade. E é claro, a paixão está ali. A Mariana falou dessas questões da racionalidade, da imparcialidade, e na prática a gente vê que elas são importantes, mas a gente também vê que o posicionamento ético é um posicionamento que mobiliza emoções, certo? É uma paixão. E não tem nada de errado nisso. É um espaço legítimo essa manifestação ou essa dimensão, só que a gente precisa saber trabalhar com ela, né? Quer dizer, os espaços, os momentos para isso. Agora, a gente não pode negar que essa paixão exista, né, num debate moral, num debate ético, por exemplo. Tanto por parte de quem advoga o abandono, né, ou um novo status moral para os animais, a ideia de, né, torná-los sujeitos de fato, quanto para quem utiliza animais. Essas pessoas elas são apaixonadas pelo que fazem. E é preciso também, de alguma forma, tirar aquela ideia de que quem faz pesquisa com animal é cruel, é bárbaro, certo? A gente não pode entrar num comitê de ética, e a maioria dos membros desse comitê, com certeza, a maioria são experimentadores, né? Usam animais nas suas pesquisas, raramente não fazem, mas a gente não pode entrar com essa visão, né, de que são pessoas maldosas, elas estão apaixonadas também, elas estão comprometidas, envolvidas emocionalmente, não apenas racionalmente, não há apenas um compromisso científico com esses procedimentos, mas, como eu falei, há um envolvimento biográfico e por conseguinte, há então um interesse, né, algo motivacional, há uma série de justificativas que mobilizam esse pesquisador nas suas crenças em relação à importância do uso de animais. Beleza, gente? Então, assim, é mais para a gente preparar um pouco esse cenário, né, do espaço, da presença de vocês e do que esperar, né? Trabalhar essa questão das expectativas, do olhar sobre esse espaço, do olhar sobre esses colegas do Comitê de Ética, certo? Eu acho que esse é um vídeo mais para
né, para alertá-las sobre esses cuidados, tá bom? Aí no próximo vídeo eu quero entrar um pouquinho mais nessa questão do princípio dos 3 R's, caracterizar ele como um paradigma, definir um paradigma, né? E entender como que a dinâmica de conhecimento ela pode ser explorada dentro desse padrão esquizofrênico de moralidade. Tá bom? Até a próxima.